Hoje o Balanço Geral Manhã dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao Senado em Pernambuco. Nessas eleições são 9 candidatos, mas só um será eleito. Estão sendo entrevistados os candidatos cujos partidos têm representatividade mínima de 5 parlamentares no Congresso Nacional. O critério para as ordens das entrevistas foi definido por sorteio na presença dos assessores. Hoje é a vez da candidata Eugênia Lima, do PSOL. Maria Eugênia Vanderlei Lima tem 38 anos, é advogada, mestra em planejamento urbano, foi por 2 vezes candidata a vereadora na cidade de Olinda e tenta pela 2ª vez uma vaga no Senado. O tempo da entrevista é de 10 minutos. Ao término, a senhora candidata terá 1 minuto para as considerações finais. Candidata, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Nosso tempo começa a contar a partir de agora. E a primeira pergunta que eu lhe faço é sobre a questão do número de mulheres no Senado. Nós temos um número aí superior a 230 mulheres inscritas, nós temos 22% aproximadamente. Se a gente for considerar o número de cadeiras, 81 cadeiras, só temos 15 mulheres no Senado, 18%, 18,5% aproximadamente. Pergunta que eu lhe faço, a senhora acha que há preconceito ainda em relação às mulheres na política? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Eu acho que a questão da participação de mulheres na política tem muito a ver com as desigualdades, tem muito a ver com o patriarcado, como a sociedade brasileira foi constituída, e esse lugar dessa mulher que historicamente é o lugar do cuidado. Então, a gente precisa entender que para a gente ter mais cadeiras na política, a gente precisa de uma reforma política mesmo, que a disputa seja para a divisão das cadeiras no Congresso e não com os 30% nas chapas, que a gente vê aí nessa realidade dessa política brasileira. Ainda sobre essa mesma pergunta, a senhora entende então que o povo, a mulher não se manifesta por que razão? Ou poucas estão se colocando à disposição por que razão, a senhora acha? Porque é muito difícil ser mulher na política, Ser mulher na política é um privilégio. No país da desigualdade, no país do desemprego, no país da fome, e essa fome, essa desigualdade tem cara de uma mulher e uma mulher preta, mãe solo, que é essa realidade de muitas mulheres do nosso país. Então fica difícil, porque as mulheres, em vez de pensar em se colocar, elas estão se preocupando com a comida da próxima refeição. Então não tem como elas pensarem em estar na política. Então, enquanto a gente tiver desigualdade no nosso país, vai ser muito difícil ter mais mulheres ocupando espaço e poder. Essa é a 2ª vez que a senhora se candidata ao Senado, Não deu certo da outra vez, enfim. É mais uma missão partidária, a senhora acha que agora está se sentindo mais preparada? Agora, além de estar preparada, a gente está num momento do nosso país que é muito difícil, A volta da fome, o risco do fascismo. Então, diante disso, eu estou ainda mais preparada, porque eu já fui candidata em 2018, E preparada porque eu vim de um lugar que não foi herança política, foi do povo, dos movimentos sociais, dos movimentos culturais. Tenho experiência em gestão também, tenho experiência na Assembleia Legislativa, assessorando os 2 mandatos do PSOL. Então, eu me sinto mais que preparada, porque o Brasil precisa do povo ocupando os espaços de poder e eu, no Senado, vou representar toda a população pernambucana. A senhora tem dito, candidata, que a política precisa estar a favor da classe trabalhadora. A senhora acha que é mesmo possível que, no momento atual, a gente tenha essa política mais voltada aos desfavorecidos? Não é questão de ser possível, é questão de ser necessário. É o único caminho que a gente tem. A gente viu aí com os retrocessos, a retirada de direitos, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o que ocasionou para o nosso país. A gente não pode naturalizar a fome, não pode naturalizar a miséria, não pode naturalizar os moradores, as moradias na rua. Então, essa tamanha desigualdade não dá para ser naturalizada. E a política deve estar a serviço da vida. Então, acho que o que a gente está vivendo não tem nada a ver com política. As pessoas que se colocam à disposição têm que representar. E política é cuidado. E a gente não está tendo uma política que cuide do nosso povo. Faz uns 6 anos, depois do golpe da presidenta Dilma, a gente não tem sossego, a gente não consegue dormir direito. Eu tenho acompanhado, obviamente, o histórico dos candidatos e vi que a senhora sempre bateu muito forte essa questão da cultura. A senhora, se eleita, entende que o seu mandato pode fazer algo direcionado para a cultura também, obviamente, de Pernambuco? A senhora acredita que é possível algum caminho? É necessário porque
Cultura é tudo, cultura é vida, cultura é história, cultura é tradição, né? A gente não vive sem cultura. E cultura, num estado como o nosso, é geração de emprego e renda. Então a gente precisa, sim, ter a cultura como principal caminho e centralidade para a gente mudar o que a gente está vivendo, né? A gente viu que na pandemia os trabalhadores da cultura foram os primeiros a parar, os últimos a voltar, e não vimos assistência nenhuma do governo, né? Pelo contrário, a população, a cadeia produtiva da cultura se organizou, conseguiu no Congresso Nacional aprovar a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, e a gente vê o presidente vetando, né? É um setor que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Vou fazer uma pergunta que vou fazer, inclusive, para todos os candidatos. Se a senhora for eleita, o que é que a senhora definiria como a principal prioridade? Que a gente sempre fala de prioridade, várias prioridades, mas no teu caso, se a senhora conseguir chegar ao Senado, o que faria de imediato, entendendo? Eu vou falar de duas prioridades, né? A primeira prioridade é o combate à fome. Não tem como a gente ficar tranquilo com 35 milhões de pessoas passando fome no nosso país. Então, essa é a prioridade das prioridades. Então, a gente precisa pensar medidas tributárias, de não tributar os itens da cesta básica, que são medidas emergenciais, uma renda básica para a população, né? Mas, para além disso, a gente precisa revogar o teto dos gastos. Porque o teto dos gastos é o congelamento durante 20 anos, investimento em saúde, educação, infraestrutura. Então, a gente não tem como avançar o nosso país com orçamento congelado. E além de ter o orçamento congelado hoje, a gente tem um presidente que não é do povo, que além de congelar o orçamento, ela ainda retira recursos da educação, da saúde. Então, a dona de casa que não consegue uma consulta médica, a dona de casa que não consegue matricular o seu filho na escola, é porque tem um presidente e um Congresso que não está a serviço da população brasileira. Então, a gente precisa mudar isso urgentemente. Mas a senhora sabe que no Senado ninguém faz nada só, obviamente tem que ter toda uma composição. A senhora acha que é fácil, diante do que a senhora já tem acompanhado? Porque a sua bandeira, ela chama a atenção, obviamente. Mas como fazer isso? Um senador, uma senadora, seria o seu caso, se for eleita? A gente precisa de muito diálogo, né? Que política é a arte do diálogo. Mas o meu partido tem feito um trabalho excelente no Congresso Nacional. A gente se organiza enquanto bancada, a gente se organiza enquanto bancada do PSOL, bancada de esquerda, né? Bancada das pessoas que têm interesse em resguardar os direitos da classe trabalhadora, em salvar vidas da população que está em estado de miséria, em combater a desigualdade e a fome. Então, eu acho que a gente se organiza em bancada e não vai ser diferente comigo. No Senado Federal, eu estou preparadíssima para a gente dialogar e organizar a bancada para voltar a esperança, trazer os direitos de volta. E isso a gente não vai se furtar de estar nesse combate. A senhora falou muito agora há pouco sobre a fome, mas a gente tem aqui em Pernambuco, sobretudo, um problema crítico, que é o transporte público e, sobretudo, o metrô. Perguntei e vou perguntar para todos os candidatos, alguma coisa, algum entendimento nesse sentido que poderia ser feito? O metrô é responsabilidade federal, né? Então, a gente, enquanto Senado, pode trazer recursos. Eu acho que o metrô precisa ser ampliado, né? Precisa ser um transporte que vá do norte ao sul, e a gente sabe a limitação disso, que é o meio de transporte que leva a classe trabalhadora para o seu trabalho, né? E a gente pensar além disso, né? Políticas de aumentar, mas também de melhorar, né? O metrô hoje está super sucateado, a gente vê, eu fui para a Assembleia dos Metroviários, inclusive temos candidaturas no nosso partido que representam os metroviários e os sindicalistas. Então, quando eu estou lá, diz que até os próprios funcionários fazem cotinha para consertar o metrô, é inadmissível que isso seja feito. Então, a gente precisa realmente investir, né, em infraestrutura para trazer o transporte público de qualidade para a nossa população que precisa dele para sobreviver. A questão da habitação, a senhora falou da fome e tal, mas a habitação é um problema crítico. A gente mostra com frequência aqui no programa. O seu partido tem levantado muito fortemente essa bandeira. Como é que a gente diminui esse déficit no seu entendimento? Olha, a gente hoje no Brasil tem mais gente sem ocupar casa, né, do que tem mais casa sem gente que gente sem casa. Então, a gente precisa inverter essa lógica. Aqui no Recife, em Pernambuco mesmo, temos esses prédios inacabados que podia ser moradia social. Então, tem várias formas, né? Não só a questão de construir casas, mas como a gente ocupar esses imóveis ociosos e dar uma condição, né, de um aluguel social, né? Inverter, mas ter uma política de habitação. O que não pode é o Estado de Pernambuco não ter uma política de habitação de qualidade e o governo federal cortar todos os cortes para que essa política seja efetivada. Tá, mas aí nesse caso, no Senado ou a partir do Senado, como é que faria isso, a senhora se eleita? A gente precisa
revogar o teto dos gastos, pensar em programas de desenvolvimento e aceleramento, né, como a gente teve o PAC no governo Lula, para que aí sim a gente tenha investimento de estrutura. E aí eu no Senado trazer esses investimentos para Pernambuco e a gente voltar a esperançar, né, porque a gente viveu isso no estado de Pernambuco. Então não é algo da minha cabeça, é algo super possível. Mas para isso precisamos fortalecer a política nacional, precisamos revogar o teto dos gastos e pensar num programa de desenvolvimento para o nosso país e trazer, enquanto senadora, para o nosso estado de Pernambuco. E claro, um outro assunto que também é óbvio federal é a história da ferrovia transnordestina. Eu queria saber o que a senhora pensa sobre isso, porque para concluí-la, obviamente, para trazer um escoamento até o porto de Suape, como é que faria isso? A senhora teria uma ideia ou qual é o seu entendimento nesse sentido? Eu acho que a mesma explicação, né? A gente precisa ter investimento, né? Se tem Programa Nacional de Aceleramento, a gente traz, se não, a gente pensar em emendas do Senado para que a gente possa fortalecer a conclusão disso. Agora, entendendo também que essa conclusão da Transnordestina tem que pensar também para evitar as remoções das pessoas, pensar em outros formatos, né? Mas para que a gente chegue ao desenvolvimento, conclua isso sem atrapalhar e sem prejudicar a vida das pessoas que mais precisam e que tiveram que ocupar esses trilhos por causa do tempo que a obra demorou para ser concluída. Candidata, a partir de agora a senhora tem 1 minuto para fazer suas considerações finais, por favor. Eu quero dizer a vocês, ouvintes, né, meu número é 500, mas que eu vim de uma classe trabalhadora, sou filha de mãe e pai trabalhador, né, que é um milagre eu estar aqui sendo candidata ao Senado pela 2ª vez, né, tão jovem, mas isso é da minha trajetória, da minha coerência. Eu nasci em Olinda, eu vim dos movimentos sociais, eu vim dos movimentos culturais, né, eu sempre lutei para que a mulher fizesse o que ela quisesse, então eu fundei um grupo chamado Conchitas, que abrilhantava o carnaval. Então eu sempre fui uma pessoa combativa, né? Lutei contra as desapropriações da Copa em Camaragibe, contra a camarização do carnaval, né? Estive na Assembleia Legislativa no mandato das juntas, né? Fiz história sendo a primeira senadora de uma chapa majoritária feminista, e eu tenho só 11 segundos de TV, é muito desigual. Então eu peço para vocês de casa irem nas nossas redes, Eugênia Pessoal, vai lá e se gostar, compartilha, porque eu sou um milagre e esse milagre só vai acontecer com a ajuda de vocês. Obrigado, candidata. Obrigado, candidata. Nessa segunda-feira a entrevista será com a candidata Tereza Leitão, do PT.